Fala pessoal, beleza? Vamos estudar junto aqui os processos de transformação urbana. Isso é de um curso de reabilitação urbana com focos em áreas centrais. É um curso do Ministério das Cidades, né, do Portal Capacidades. Eu me inscrevi para esse curso em 2018. Acabou que eu não dei a devida atenção, então eu vou estudar esse conteúdo com vocês aqui. Não é um material meu, né? É um material, repito aí, é do Ministério das Cidades, tá? Mas a gente pode estudar junto aí. Então eu vou só reler, eu vou ler o que está no material, tá? Não vou dar opiniões, não vou emitir opiniões, tá? Para a gente estudar junto, ok? Então vamos lá, eu vou passar as páginas aí junto com vocês. Eu estou testando também esse software de gravação de tela, então se acontecer alguma zebrinha aí, não reparem. Também estou gravando um ambiente aqui totalmente amador, sem isolamento acústico, então pode, pode aparecer algum ruído aí, mas o que vale é a gente poder estudar junto. Então tá, curso de reabilitação urbana com foco em áreas centrais. Esse curso é de 5 módulos, tá? E eu vou tentar fazer no mínimo de vídeos aí possível para não ficar muito perdido dentro do YouTube, tá bom? Então, módulo 1, reabilitação de áreas urbanas centrais, e a unidade 1, os processos de transformação urbana. Então tá aí, é uma parceria da Caixa com o Ministério das Cidades. Vou pular isso aqui. Vou tentar ser o mais breve possível para a gente render. Tá? Então, nesse módulo, você estudará os conceitos relativos às áreas urbanas centrais e a reabilitação urbana. O módulo estará estruturado em 4 unidades. 1. Os processos de transformação urbana. 2. Conceito e caracterização das áreas urbanas centrais. 3. Conceito e experiência de reabilitação urbana. E 4. Experiência de reabilitação no âmbito do governo federal. Está aí a imagem em Salvador, né? Fonte Embratur. Vou sempre tentando falar as fontes, né, que estão disponíveis aqui para a gente ter problema autoral. E eu vou ler rápido também, como a gente está no YouTube. Então, qualquer coisa vocês voltem aí e tal. Após finalizar o estudo desse módulo, você será capaz de descrever os processos de transformação urbana, definir áreas urbanas centrais, definir reabilitação urbana, relatar experiências de reabilitação de áreas urbanas e identificar ações de reabilitação no âmbito do governo federal. Característica dos processos de transformação urbana no Brasil. Então, caro participante, você estará começando a unidade 1. Nessa unidade, você estudará os processos de transformação urbana com os seguintes objetivos: relacionar os processos de transformação urbana das cidades brasileiras aos eventos de ordem econômica, política e a fatos externos, e identificar os processos de transformação urbana de sua cidade, a fim de analisar os fenômenos que influenciaram a conformação atual dos centros. 3.1 Novas cidades. A imagem aí de Vitória, autoria Vitor Fronde, fonte Arquivo Público do Estado do Espírito Santo. O nascimento das cidades brasileiras não ocorreu ao mesmo tempo em todo o país. É importante lembrar que até a primeira metade do século XX, o Brasil era essencialmente agrário. Muitas dessas cidades surgiram espontaneamente a partir de aglomerações que se especializaram em alguma função, como, por exemplo, as cidades portuárias, né, Vitória do Espírito Santo, mineradoras, no caso de Sabará, Minas Gerais, e as cidades voltadas às trocas comerciais, no caso de São Paulo. Outras cidades surgem a partir de determinações de ordem militar, política ou administrativa, tais como, por exemplo, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília e Palmas, construídos nos séculos XIX e XX. A localização e a escolha do sítio das cidades são determinadas por diversos fatores, como vantagens localizacionais em relação aos sistemas produtivos, condições geográficas, posição estratégica, entre outros. Você sabia que a implantação dos núcleos urbanos principais está associada a eventos como guerras, manifestações religiosas, catástrofes climáticas, especialmente a processos econômicos e políticos? Muitas cidades surgiram com a chegada de uma estrada de ferro, porto ou como um entreposto comercial, por exemplo. Então, aí uma foto do Arquivo Público Municipal de São Paulo. E aí uma reflexão, você sabe como surgiu sua cidade. 4. Aspectos históricos da transformação urbana no Brasil.
A evolução econômica foi responsável pelo desenvolvimento urbano e pela transformação territorial ocorrida nas cidades brasileiras, principalmente durante o período de transição da monarquia para a república, nos fins do século XIX. O rompimento com os modelos urbanos coloniais ocorre nesse período, seguindo as experiências urbanas ocorridas na Europa, motivando várias reformas nos principais núcleos urbanos, como São Paulo e Rio de Janeiro. Imagem aí do bairro da Saúde, Rio de Janeiro, autoria Emigídio Ribeiro, Gabinete Fotográfico do Ministério de Viação e Obras Públicas, fonte Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Nessa época, a economia ainda estava baseada na agricultura, cujo lucro possibilitou investimentos nas atividades urbanas. Houve a transferência de atividades outrora desempenhadas nas fazendas, como a transformação de matérias-primas, e os novos serviços de saúde e educação, de modo a atender a crescente demanda nas cidades. O crescimento das cidades causado pela migração e pelo desenvolvimento de novas atividades comerciais e industriais passa a transformar os hábitos de consumo e cultura. Fases do planejamento urbano. Além da economia e dos fatores externos, a postura do Estado para com a cidade também foi responsável pelos processos de transformação urbana. Vilaça identificava 4 fases de planejamento urbano no país, que utilizaremos como referência nesta unidade, contrapondo-as com os momentos políticos, culturais e econômicos do período. Então, temos a primeira fase, 1875 a 1930, planos de embelezamento. Segunda fase, 1930 a 1965, planos de conjunto. Terceira fase, de 1965 a 1971, planos de desenvolvimento integrado. E a quarta fase, de 1971 a 1992, planos sem mapas. Então, primeira fase, 1875 a 1930, são os planos de embelezamento. Novas cidades foram criadas e áreas urbanas existentes foram reformuladas e expandidas. A necessidade de modernização e renovação da estrutura física foi motivada pelo agravamento dos problemas sanitários e epidemias, que, por sua vez, se relacionam ao crescimento do contingente populacional advindo do campo, formado por ex-escravos e imigrantes. Os projetos urbanos, de modo geral, eram caracterizados por intervenções pontuais, na maioria das vezes no centro, compostas por ações como alargamento de vias, erradicação de ocupações de baixa renda, implementação de infraestrutura, especialmente de saneamento, e ajardinamento de parques e praças. Imagem aí do Rio de Janeiro, Cortiço, fim do século XIX, a fonte é o Arquivo Público do Rio de Janeiro. Uma curiosidade aí, o engenheiro Saturnino de Brito realizou planos de saneamento para várias cidades brasileiras nesse período, a exemplo de Natal, João Pessoa e Rio de Janeiro, no início do século XX. Contextualizando a primeira fase. Até os meados de 30, o crescimento populacional se acentuou e favoreceu o incremento de atividades industriais de produção de bens de consumo, ainda que em pequena escala. Só voltando aí um pouquinho, Rio de Janeiro, a imagem, né, vista do edifício à noite na Praça Mauá, na década de 30, fonte Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI. As guerras ocorridas na Europa e a recessão de 29, decorrente da quebra da Bolsa de Nova York, favoreceram o fortalecimento da indústria e da economia interna, ocasionando a verticalização, modernização e substituição dos edifícios, na medida em que houve um incremento da indústria nacional. Por outro lado, a diminuição da exportação e a recessão resultaram no desemprego e no crescimento das áreas de ocupação informal. Aí tem um diagrama das construções em São Paulo, interessantíssimo, de 1901 a 1928. Você sabia que nesse período a cidade de São Paulo passou por surtos de construção? O gráfico ao lado demonstra que, acima, né? Demonstra que de 1901 a 1928 houve picos e declives do setor da construção civil na cidade de São Paulo. Um detalhe que chama atenção é o pequeno gráfico apontado pela seta, no qual percebe-se que que o crescente aumento do valor dos imóveis no primeiro período.
Depois vocês voltam aí para entender o gráfico. 7, segunda fase, 1930, 1965, planos de conjunto. Eu vou deixar essa segunda fase para um outro vídeo, porque senão vai ficar muito grande, já deu 10 minutos, né? Fica aí, a gente marca daí, ó, segunda fase. Falou, moçada, vamos estudar junto aí.